Agora é que a coisa começa a ficar legal. Agora é que tudo começa a ficar visualmente mais agradável para a gente. É claro que ainda temos um longo caminho aí para trilhar, mas agora vocês vão começar a entender essa abstração que a gente fez na última aula aí e esse conceito de propriedades e colunas, que para alguns pode ser difícil de conseguir assimilar, mas na prática eu tenho certeza que não vão restar dúvidas, tá? Então vem comigo. A gente já criou o nosso banco de dados e a gente já adicionou dados nesse banco de dados. Concordam comigo? Beleza. E agora a gente vai ver esses tipos de colunas que a gente vai usar. Ou seja, lembra que a gente falou de propriedades que serão adicionadas nas nossas tarefas, para que a gente possa depois filtrar, organizar, ordenar como a gente quiser, tá? Então vamos lá para nossas tarefas e vamos ver o primeiro tipo delas, que é o tipo select. E para adicionar uma coluna ou uma propriedade, basta eu clicar aqui, ó, nesse maisinho que vocês estão vendo aqui, tá? Assim que você clicar, imediatamente você vai receber na sua cara um tapa com todos esses tipos de dados aqui que vocês estão vendo do lado direito, tá? E você tem um tipo texto, que é basicamente para você escrever qualquer coisa, tá? Número, que só vai aceitar se você colocar número. É muito bom para você fazer somas, por exemplo, coisas do tipo. O tipo select, que é o que a gente vai usar agora, que permite você selecionar entre várias opções que você criar. O tipo multi-select, que vai te permitir escolher várias opções das opções que você vai dar para esse usuário. O tipo status, que vai informar qual o status daquela tarefa, daquele livro, seja lá o que for, daquele dado, né? Se ele está em processo de progresso, se ele está concluído, se ele está pendente. O tipo data, que só vai aceitar data nesse campo, tá? O tipo pessoa, que serve para você vincular, né, ou delegar essa tarefa a alguma outra pessoa que esteja fazendo parte desse workspace, ali, desse espaço, dessa página com você. O tipo file, que serve para você compartilhar basicamente imagens, arquivos, PDFs, documentos, colocar ali em anexo à sua tarefa, ou seja lá o que for que você esteja fazendo. O checkbox, que a gente também vai ver, que é basicamente o botãozinho de clicar e verificar. Tipo assim, acionar ou desligar. É bem simples. O URL, que é basicamente um link, né? Então ele só vai aceitar um tipo link, que serve para pré-visualizações de página, etc. O tipo e-mail, que não preciso, né, dispensa explicações, só vai aceitar tipo e-mail. E além disso, a gente tem um tipo telefone, que vai aceitar telefone, o tipo fórmula, que é basicamente aquelas fórmulas do Excel, né? Você pode somar uma coluna com outra, etc, e validar uma porcentagem, coisas do tipo. É muito útil, principalmente quando a gente está falando de números. Relação, que a gente vai ver lá na frente, tá? E é aqui que a gente faz uma tabela se comunicar com a outra, nessas duas relações aqui, tá? E aqui são umas opções, propriedades que são automáticas. Ou seja, o dia que aquela página foi criada, por quem aquela página foi criada, a última vez que aquela página foi editada e a última pessoa que editou aquela página. Então é muito bom para quem quer ter controle de versões das suas atividades, tá? A gente não vai usar esses aqui agora, talvez em outro projeto, tá? A gente vai se ater ao select, ao status, ao date e ao checkbox, tá? São esses que a gente vai usar agora, que fazem sentido para a gente ter aqui no nosso modo tarefa. Em outros momentos, eu prometo me aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas propriedades para não restar dúvida. Eu já peço para que vocês adiantem aí nos comentários qual é que gera mais curiosidades em vocês. Eu adianto que a propriedade fórmula é uma das mais complexas. Ela aceita algumas linguagens de programações, não vou dizer linguagem, alguma lógica de programação que serve para que você crie automações aí em níveis bem abstratos mesmo. E vamos deixar isso aqui por último, porque senão vai causar uma grande bagunça aí na cabeça de quem está começando agora, tá? Então, para a gente começar do zero, um começo assim pela base, você deve ter aí com você um banco de dados, umas tarefas, uns dados parecidos com esses aqui que eu criei, tá? Se você estiver acompanhando, eu recomendo que você faça isso, pelo menos no final de cada aula. Você tente criar e botar em prática o que a gente está aprendendo aqui. Se você tiver, você vai ver que a tabela, né, o banco de dados, ele já vem com essa tabela tags aqui, por padrão. Da mesma forma que vem com aqueles 3 primeiros dados, ele vem com essa tabela tags aqui. O que a gente vai fazer é excluir ela para começar do zero, tá? A gente vai excluir tags porque a gente não vai usar tags agora nas nossas tarefas.
E a gente vai ter só o nome, a coluna nome agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma categoria. A gente quer saber o que é faculdade, o que é trabalho e o que é pessoal. Então vamos começar por aí. Eu vou clicar no maisinho, tá? E aqui eu vou selecionar a opção Select. E como eu expliquei para vocês, a opção Select é basicamente a gente vai cadastrar possibilidades, cadastrar opções, e você vai poder escolher uma dentre essas opções, tá? Então vou aqui no Select, tá aqui o Select, eu posso mudar o nome só editando isso aqui e mudar o ícone editando isso aqui, tá? Então ele é parecido com tudo que é no Notion, e para adicionar uma opção, basta eu clicar em Add Option aqui embaixo. Vamos fazer isso juntos para não ter errada. Como se vai se tratar de categorias de tarefas, eu vou colocar categorias. Aqui no ícone, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, um solzinho. Ah, não, vou colocar, vou deixar o bookmark, vou botar esse aqui. Pronto. Você viu que toda alteração que eu fiz aqui já aconteceu aqui, em tempo real. Essa é a parte dinâmica do Notion, que é muito legal. E aí agora eu vou adicionar opções aqui. Eu vou adicionar as opções faculdade, pessoais e trabalho aqui. Que são as opções de tarefa. Então essa tarefa pode ser uma tarefa da faculdade. Vou colocar um chapeuzinho aqui só para fazer o charme. E vou apertar Enter. Com Enter eu já vou para a próxima opção. E a outra opção que a pessoa vai ter vai ser trabalho. Vou colocar essa malinha aqui. E vou digitar aqui. Opa. Malinha. Trabalho. Você não precisa colocar o ícone se você não quiser, tá? Ou se você não estiver conseguindo por aí, porque varia de sistema operacional para sistema operacional. E um joinha para pessoal. Então, pode ser uma tarefa pessoal, uma tarefa do trabalho, uma tarefa da faculdade, certo? E aqui a propriedade vai ser categoria. Pronto. Vou clicar aqui do lado de fora. Eu posso tanto clicar do lado de fora, quanto apertar no xizinho aqui, ó. Tá? Das duas formas funciona. E aí eu tenho agora minhas categorias. O que eu posso fazer é começar a categorizar essas tarefas, como, por exemplo, revisar TCC da faculdade, ir para academia pessoal, entregar relatório do trabalho. Legal, né? E aí vai começando a criar umas cores já, vai ficando agradável aos olhos. A próxima coisa que a gente vai criar, a próxima propriedade, a próxima coluna, coisa não, né, Samuel? Pelo amor de Deus. Vai ser a coluna de status, tá? Essa daqui, ó. Que vocês estão vendo aí. Na coluna de status, ele basicamente separa em 3 possíveis formas, né? Fazendo, em progresso e completo. Claro que você pode criar as que você quiser. Inclusive, traduzir essas daqui que não fazem sentido nenhum pra gente, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse not started. Vamos transformar isso aqui em futuro, para o futuro, para depois. E vão ser as tarefas que a gente vai deixar para fazer depois. Ou seja, eu estou anotando aqui só para não esquecer, vou deixar ela para fazer para depois. E vou colocar aqui o para fazer, para me lembrar que eu tenho que fazer aquela tarefa. E esse aqui vai ser o concluído. Lembrando, para editar é só clicar em cima do nome, tá? E vai abrir essa caixinha e aqui eu posso selecionar o título, ou seja, o que vai estar escrito, e a cor que eu quiser aqui embaixo. Olha só, para exemplificar, eu vou criar um novo status aqui, tá? Eu vou apertar aqui no mais, nessa parte de progresso, e vou colocar um status de tarefa urgente. Que vai ser aquela tarefa que nem é para depois, e nem é para fazer despretensiosamente, uma tarefa que merece atenção. E eu vou querer sinalizar isso para mim. Então eu vou clicar nesse maisinho aqui, ela vai estar em progresso, eu vou colocar urgente e vou apertar Enter. Olha só, já cliquei. Só que o que aconteceu? Ele criou para mim uma tarefa urgente da cor azul também, para fazer. E aí vai ficar difícil depois de visualizar essa diferença entre as duas. É muito simples, basta eu clicar no urgente e selecionar a cor que eu quero, no caso, o red, que é vermelho. Olha só, já está aqui, urgente, vermelho. E você pode fazer isso para todos os status que você quiser. Se eu quiser mudar o para depois, botar outra cor, eu posso. Se eu quiser mudar o urgente depois, eu posso. Criar um pendente, por exemplo, né? Que é aquela tarefa que você deixou para depois porque faltou alguma coisa. Você também pode fazer isso. Isso aqui vai te dar todo esse poder. Depois que você criar todos os status que você acha relevante para suas tarefas, eu recomendo esses aqui para a gente conversar, tá? A gente vai apertar no xizinho aqui, que já vai estar salvo. O nome eu vou deixar status mesmo, tá? E ele já vai estar aqui, ó,
presente para a gente editar, para a gente poder vincular aí nas nossas tarefas. Então, por exemplo, o TCC eu vou deixar para depois, e na academia vou ter que fazer, a entrega do relatório é urgente. E a gente já começa a transformar esses dados aqui em uma coisa mais visual. E por último, deixa eu ver se é por último mesmo. A gente já teve o select, o status. Vamos ter o date e o checkbox. Então vamos lá. Vamos começar pelo date ou pela data. Eu cliquei aqui no mais de novo para vocês, tá? E agora eu vou vir aqui em data. E depois que eu clicar aqui em data, eu vou mudar isso aqui para... Eu já fiz isso aqui com vocês. Eu vou selecionar um ícone e o nome, tá? Então eu vou chamar esse nome de data de conclusão. O ícone eu vou deixar assim mesmo porque eu acho pertinente. Eu acho que o calendário tem a ver com data. E eu vejo aqui que tem algumas outras opções interessantes, como formato da data e formato do tempo. Eu não vou mexer nisso aqui agora para vocês verem o que vai acontecer, tá? Eu vou apertar Enter, vou finalizar apertando aqui no xizinho e vou escolher umas datas aqui para essas 3 primeiras tarefas. Então, por exemplo, revisar o TCC, eu vou colocar para hoje, tá? Dia 3 de abril. Perceba o que é que mudou. Cada propriedade dessa tem uma forma diferente, opções diferentes de escolha. É isso que é legal. Você não vai precisar fazer, por exemplo, digitar dia 12 do 3, não. Assim que você clicar, você vai ter um calendáriozinho legalzinho, você vai poder selecionar onde vai estar essa tarefa. No status, você vai saber quais são os status que você tem disponível, tá? Para não cair longe disso, não errar uma letra, alguma coisa, e aí ficar inconsistente esses dados. Então serve para você realmente organizar e fazer aí com que tudo fique mais visual para você. Eu vou colocar uma data aqui agora, tá? Coloquei a data aqui em revisar TCC, vou colocar uma data aqui em ir para academia, vou colocar hoje também, e vou colocar uma data para entregar o relatório, vou colocar amanhã, só para ser diferente. Olha só, tá uma data que é diferente da data que a gente usa aqui no Brasil. Geralmente o dia vem primeiro, né? Então primeiro vem um dia, depois vem um mês e depois o ano, certo? Dá para mudar, Samuel? Dá. E é lá naquelas propriedades que a gente viu lá no comecinho, quando a gente criou essa data. Para isso, para editar uma dessas propriedades, para editar qualquer uma dessas colunas, você só precisa clicar no título dela. Ou seja, já que eu quero editar a data de conclusão, basta eu clicar em data de conclusão. Eu vou clicar nela aqui, tá? E aqui eu vou ter umas opções. Opções comuns a todas as colunas. Que é basicamente mudar o tipo dela. Eu posso mudar o tipo se eu quiser. Eu posso ordenar ela em ordem crescente e decrescente, tá? Essas setinhas aqui são para ordenar. E eu posso adicionar um filtro, se eu quiser. A gente não vai ver isso agora, porque a gente tem uma aula específica para isso. Então vamos pular isso aqui por enquanto. Eu estou mostrando só para vocês terem uma ideia do que é que a gente pode fazer com cada uma dessas colunas, tá? Eu posso esconder essa coluna se eu quiser, eu posso duplicar essa coluna se eu quiser, e eu posso deletar essa coluna se eu quiser, tá? Isso serve para todas, olha. Se eu clicar aqui em status de novo, eu vou ter as mesmas opções, tá? O que vai diferenciar entre uma e outra é isso aqui, ó, editar propriedade. Quando eu clicar aqui em editar propriedade, eu vou ter como editar configurações inerentes a essa propriedade aqui, data. Ou seja, agora eu posso editar algumas informações relacionadas à data. Olha só, como por exemplo o formato dela, date format, aqui ó. Quando eu clico aqui, automaticamente eu posso mudar por mês, dia ou ano, dia, mês ou ano, mês e dia. Como eu quiser, como eu achar melhor. No nosso caso, vamos usar o que a gente usa aqui no Brasil, dia, mês e ano. E quando eu apertar aqui, olha o que vai acontecer. Automaticamente atualizou as nossas datas aqui, ó. Já está, como a gente está acostumado, muito mais agradável aos olhos, porque a gente cresceu aprendendo isso, né? E se a gente ver aqui, ó, Time Format, se a gente for usar horas, a gente também pode mudar para 24 horas, que é nosso estilo aqui. E para finalizar tudo, como sempre, é só apertar no xizinho e tudo estará salvo. Tá aqui nossa data de conclusão. E por último, a gente vai criar uma coluna chamada esconder, que a gente vai usar para quando a gente quiser esconder tarefas, tá? E eu vou criar essa coluna de um tipo checkbox. Então, vai comigo. Vou excluir aqui para a gente fazer de novo. Clica no mais, depois em checkbox, e aqui seleciona um nome que você quer dar para essa propriedade, que no caso eu vou dizer assim, esconder.
E vou apertar no xizinho para finalizar. Você vê que não tem muitas opções, na verdade não tem nenhuma opção aqui. E toda vez que eu quiser esconder uma tarefa, eu vou selecionar esse botãozinho aqui e ele vai esconder a tarefa para mim na próxima aula, quando a gente aprender a filtrar isso aqui. Para finalizar, a gente já está em quase 15 minutos de aula. Para finalizar, a gente vai só terminar de categorizar tudo isso aqui, tá? Então, ler livro, faculdade, da biologia, faculdade, e no mercado, pessoal, reunião de time de marketing, trabalho, responder e-mail, trabalho, marcar consulta, pessoal. E vamos botar aqui de forma aleatória, por exemplo, ler livro para fazer, da prova de biologia para fazer, reunião com o time de marketing, é urgente, ir no mercado, deixa para depois isso aqui. Responder e-mail para fazer, e marcar consulta para depois. Pronto. E vou colocar umas datas aleatórias também. Vou colocar aqui para o final de semana e vou colocar aqui para semana que vem. Vou colocar aqui para quarta-feira. Vou colocar aqui para quarta-feira. Vamos fazer só aqui uma mudancinha para a gente ter datas aqui bonitinhos para a gente conseguir visualizar como seria um banco de dados organizado. Então perceba, a gente já tem aqui ícones customizados, a gente já tem colunas que a gente criou, traduziu bonitinho, a gente já tem um nome legal para o nosso banco de dados, a gente já tem tarefas aqui servidas, a gente já tem organização, a gente já consegue identificar cada uma dessas tarefas, a gente consegue saber qual categoria de cada uma delas, a gente consegue ver inclusive o status e ver quais são os urgentes, e a gente consegue ver a data de cada uma delas que a gente tem para concluir. Além disso, a gente pode marcar para esconder essa tarefa depois de concluir, depois que a gente não quiser mais ver ela, que isso aqui ainda não está funcionando porque vai ser um filtro, mas a gente vai ter essa opção, tá? Então a gente viu muita coisa hoje aqui que já deixou nossa tabela até visualmente bonita, né? Se a gente parar para ver aqui, tá bem legal, né? E aqui na nosso plano de aula, a gente já viu o data, o checkbox, e a gente já viu todos os tipos de coluna que a gente vai usar. E na próxima aula a gente vai ver como filtrar, justamente para esconder quando a gente clicar aqui, tá? E agrupar essas tarefas, porque eu acho que seria interessante faculdade ficar tudo junto, trabalho ficar tudo junto e pessoal ficar tudo junto, né? Para a gente conseguir visualizar melhor cada um desses aspectos. Mas isso, na próxima aula, a gente continua, para não ficar tão demorado. Te vejo lá, deixa o comentário, deixa o like. Até a próxima. Fui.